Muito boa tarde, meu nome é Davidson Santos de Miranda, estou concorrendo ao processo seletivo da vaga de diretor do Colégio Apogeu Escola Íntegra. Espero conhecê-los daqui a um tempo, porque com certeza essa vaga será minha. Meu muito obrigado, senhora Larissa Almeida, pela oportunidade. E os demais que estão me assistindo, vamos lá, espero agradá-los no perfil para a vaga em específico. A educação, eu fiz um roteiro aqui, educação do futuro, como isso se conecta com você. Eu sou inconformado por natureza, né, gente? Eu sou apaixonado pelo que faço, a minha vida pessoal e profissional mostram isso, mas com o sentido de achar e entender que a educação é a principal mola propulsora, é a principal pedra fundamental de mudança de pessoas e de uma sociedade inteira. A gente tem que entender que hoje, na verdade eu comecei o tema do final, isso me conecta à educação do futuro, isso me conecta à educação. Pensar numa educação do futuro é pensar numa educação igual à vida, com infinitas possibilidades. Pensar numa educação do futuro é pensar não numa educação parametrizada, padronizada, onde o professor dá sinais, o aluno ouve sinais como se fosse um presídio. Não, eu tenho que fazer com que o professor hoje, ele desaprenda. Parece um contrassenso, mas o professor ele tem que desaprender. E esse desaprender é fazer com que o professor seja inspirador, fazer com que o professor ele aquela fonte de conhecimento, mas não a única fonte de conhecimento, não um único ser dentro de uma sala de aula, mas fazer com que todos os alunos que o assistem possam automaticamente participar daquilo. É fazer com que o sistema síncrono, o sistema EAD, que vai deixar de chamar EAD, né? Vai se chamar ensino tecnológico presencial, né? É o termo mais propício. Então essa nomenclatura EAD, ensino à distância, já está arraigada nas nossas raízes. Ele vai chamar educação de perto com tecnologia. É isso mesmo, educação de perto com tecnologia. Esse vai ser o novo nome. Mas quando eu pensar que o professor ele tem que desaprender, é exatamente por isso. Porque a pandemia ela fez esse racha. A pandemia ela fez com que o professor ele teve que reaprender, a desaprender. Então esse desaprendizado com um aprendizado pandêmico fez com que a tecnologia, fez com que avançássemos de 2019 para cá muito mais do que poderíamos pensar nos próximos anos. Então, seja em relação à parte tecnológica, mas em especial, pessoal, já imaginou uma educação do futuro onde eu posso, um aluno meu aí do Colégio Apogeu, das 24 unidades espalhadas por Minas Gerais e no Rio de Janeiro também, mas seja eu utilizando o sistema metaverso para aquele um game, um aluno que tem alguma dificuldade para poder aprender uma matemática, poder aprender alguma linguagem, poder aprender uma história, qualquer matéria obrigatória, qualquer matéria que se enquadre na nova sistemática do BNCC, nas 3.000 horas, né? Utilizando e aprendendo isso como se um game fosse, mas utilizando aquilo para a vida. Não mais aquela questão de PowerPoint, de quadro, quebrando literalmente todo o paradigma e transpondo exatamente as fronteiras de uma única sala de aula. Então a gente tem que entender que a educação do futuro ela vai passar também por valores, vai passar também por valores de modificação de professores, de escola, da comunidade. Eu até pensei aqui que a gente tem que pensar em competências, pensar em habilidades múltiplas dos nossos alunos, múltiplas da comunidade acadêmica. E é isso que a gente tem que pensar nessa pedra fundamental, nessa premissa, né? Nos ensinamentos de Edgar Morin, do próprio Piaget. Pensar numa escola onde o aluno deixa de ser coadjuvante e passa a ser o ator principal. A pandemia, a escola do futuro, ela vem associando a tecnologia com uma reviravolta por completo de toda a sistemática educacional. Então, claro, eu defendo o equilíbrio, né, gente? Tem gente que não vai se adaptar. Tem necessidades, às vezes, que temos de manter em relação a alguma modalidade de ensino um pouco mais padrão, mas não podendo dissociar, não há como retroceder, não há como voltar ao passado em relação a sistemáticas de formas de entender a educação. Então a educação do futuro ela deve associar sim tecnologia, deve associar sim preceitos e premissas, eu até aqui que eu coloquei, preceitos e premissas de uma escola humana e cidadã, mas em especial pensar que agregar valor e resultado associando a teoria principalmente a competência do aluno na prática. Agradeço a todos, muito obrigado. Daqui uns dias, pois eu vou ser o contratado. Valeu!